Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol mal nascia sobre Manhattan, e a cidade despertava com um amontoado de sirenes, buzinas e passos apressados. À sombra imponente do Tribunal Federal, um jovem caminhava confiante, apesar do peso da pressão sobre seus ombros. Marcus Williams, de apenas 26 anos, ajustou sua gravata preta e respirou fundo. Hoje não era um dia comum. Ele defenderia um homem injustamente acusado de fraude financeira contra uma das maiores empresas do país. No tribunal circulavam boatos. Ele é o jovem prodígio de quem todos falam. Alguns ainda duvidavam que um advogado tão jovem pudesse enfrentar a arrogância e a experiência de escritórios de prestígio. Mas Marcus não se impressionou. Desde pequeno, aprenderá a transformar qualquer obstáculo em oportunidade. Cada noite estudando direito, cada concurso vencido, cada caso complexo analisado, o prepararam para aquele momento preciso. O juiz Harrison, conhecido por seu temperamento intransigente e ceticismo em relação a jovens advogados, sentou-se no tribunal. Marcus sabia que não era apenas seu cliente que ele precisava convencer naquele dia, mas também todo o tribunal. O silêncio se instalou enquanto o juiz batia o martelo. Todos os olhares se voltaram para o jovem advogado negro, que com uma calma quase insolente ergueu os olhos e respondeu com serena confiança. Meritíssimo, estou pronto para demonstrar que a verdade pode triunfar mesmo contra gigantes. E neste tribunal, onde as aparências e os preconceitos muitas vezes falaram mais alto que a justiça, Marcus Williams provaria que inteligência, perseverança e coragem podem superar todas as expectativas. Marcus Williams estava sentado à sua pequena mesa em um canto modesto do escritório onde trabalhava como sócio júnior. À sua frente havia uma pasta grossa juntamente com uma pilha de documentos amarelados e e-mails impressos. Seu cliente Anthony Carter, um homem negro na casa dos 40 anos, havia sido acusado de fraude financeira por uma influente multinacional, a prestigiosa Langford Co. Todos os advogados experientes haviam recusado o caso. A reputação da Langford Co. e a complexidade das provas pareciam insuperáveis. Para muitos, Anthony Carter já estava condenado antes mesmo do julgamento começar. Mas Marcus viu algo que ninguém mais viu: uma falha nos documentos, uma inconsistência nas datas, um detalhe que poderia mudar tudo. Marcus, você tem certeza? Perguntou sua assistente Jenna, franzindo a testa. Com certeza, respondeu ele calmamente. Todo mundo vê paredes, Jenna. Eu vejo portas escondidas. Ele passará dias analisando cada contrato, cada transação bancária, cada assinatura. Os documentos pareciam contundentes à primeira vista. Transferências incomuns, e-mails perdidos, comprovantes bancários aparentemente irrefutáveis. Mas Marcus tinha instintos apurados e uma lógica implacável. E descobrira o que ninguém mais havia notado: um documento-chave havia sido falsificado pela própria empresa. Essa descoberta mudou tudo. Se Marcus conseguisse provar isso no tribunal, o caso poderia pender a favor do seu cliente. Mas ele sabia que não seria fácil. Os advogados da Langford Co. eram conhecidos por sua arrogância e capacidade de intimidar qualquer advogado iniciante. E o juiz Harrison, conhecido por seu ceticismo, não se impressionaria com um prodígio de 26 anos. Apesar disso, Marcus sentiu uma excitação que nunca havia sentido antes. A adrenalina, o estresse e a responsabilidade alimentaram seu pensamento estratégico. Ele começou a organizar suas anotações, preparar seus argumentos e imaginar cada passo do julgamento, antecipando cada movimento de seus oponentes. Você tem que ser impecável, Marcus, disse Jenna. Um passo em falso e tudo está perdido. Eu sei, respondeu ele com um sorriso calmo. Mas Anthony Carter merece esta chance. E eu vou dá-la a ele, não importa o que o mundo pense. A noite caía sobre Nova York, mas para Marcus, a noite estava apenas começando. Cada detalhe precisava ser dominado, cada evidência analisada. E nessa luta desigual entre um jovem advogado determinado e uma corporação multinacional arrogante, Marcus sabia que somente sua perspicácia poderia mudar o destino de seu cliente. Na manhã seguinte, Marcus chegou cedo ao escritório, antes que o sol iluminasse completamente os arranha-céus de Manhattan. A cidade já fervilhava, mas ele estava focado em um único objetivo: encontrar a falha que derrubaria a fachada impecável da Langford Co. Ele espalhou os documentos sobre a mesa, os dedos deslizando sobre as folhas como um pianista sobre as teclas. Cada e-mail, cada transação, cada cláusula contratual precisava ser analisada com precisão cirúrgica. Era um jogo de paciência, observação e lógica. E Marcus adorava esses momentos em que tudo dependia de sua mente.
Ele releu o arquivo várias vezes. Então se deparou com um detalhe que ninguém havia notado. Uma assinatura em um documento importante parecia ligeiramente diferente, como se tivesse sido copiada e colada. Seu coração disparou. Esse era o ponto fraco que ele procurava. Se o documento fosse de fato falsificado, todo o caso de Langford e Co poderia ser desacreditado. Marcus passou o dia verificando todas as evidências, contatos de testemunhas, extratos bancários, correspondência interna. Discretamente contatou um ex-funcionário da empresa, que confirmou suas suspeitas. Alguns documentos haviam sido alterados posteriormente para incriminar Anthony Carter. Essas evidências eram frágeis, mas suficientes para serem usadas com cautela no tribunal. Está perfeito, murmurou Marcus, desligando o telefone. Está tudo lá. Mas temos que ser metódicos. Um passo em falso e estamos acabados. Ele traçou uma estratégia. 1. Apresente delicadamente as provas perante o juiz, sem o oponente não suspeita de nada. 2. Construa um argumento claro e lógico, ponto por ponto, para mostrar a falsificação. 3. Prepare contra-argumentos para cada possibilidade e objeção. Cada cenário era simulado em sua mente. Marcus falava em voz alta, ensaiava suas frases e antecipava as reações do juiz Harrison e da equipe adversária. Sua concentração era tamanha que ele parecia isolado do mundo exterior, absorto apenas na batalha que o aguardava. Ao cair da noite, Jenna, sua assistente, entrou timidamente com café. Você deveria descansar um pouco, Marcus. Agora não, respondeu ele com um leve sorriso. O descanso virá depois que a justiça for feita. Anthony merece isso. E eu não falharei. Naquele momento de calma e tensão, Marcus sabia que tudo se resolveria nas próximas horas. A verdade estava ali, bem na sua frente. Tudo o que restava era revelá-la no tribunal e mostrar a todos que até mesmo um jovem advogado negro poderia superar os maiores gigantes com inteligência, coragem e perspicácia. No dia do julgamento, Marcus levantou-se antes do amanhecer, ajustou a gravata preta e as mangas impecáveis uma última vez. Seu reflexo no espelho exibia uma mistura de calma e determinação. Hoje tudo iria mudar. Ao entrar no Tribunal Federal, a grandiosidade da sala o impressionou como nunca antes. A madeira escura, as janelas altas que deixavam entrar a luz dourada e a disposição solene da sala criavam uma atmosfera quase intimidadora. Murmúrios podiam ser ouvidos dos espectadores enquanto todos se viravam para observar o jovem advogado negro que estava prestes a se apresentar. Diante dele, os advogados da Langford e Co pareciam perfeitamente à vontade, vestidos com ternos sob medida e sorrindo condescendentemente. Sua arrogância era palpável. Marcus sentiu uma leve descarga de adrenalina, mas não demonstrou. O juiz Harrison então entrou imponente e ereto em sua cadeira alta, observando cada detalhe com um olhar penetrante. Conhecido por sua severidade e ceticismo em relação a jovens advogados, ele olhou para Marcus e esboçou um sorriso torto, quase zombeteiro. Sr. Williams, disse o juiz, sua voz ecoando por toda a sala, o senhor é muito jovem para defender um caso tão complexo. Tem certeza de que está à altura da tarefa? Marcus respirou fundo e seus olhos encontraram os do juiz sem hesitação. Meritíssimo, respondeu ele calmamente, idade e aparência não determinam a verdade. Estou aqui para ver a justiça feita. E estou preparado para demonstrar que meu cliente merece ser ouvido e exonerado. Um murmúrio percorreu a sala. Os advogados de Langford e Co trocaram olhares surpresos, enquanto o juiz Harrison arqueou as sobrancelhas ligeiramente intrigado. Ao iniciarem os argumentos finais, Marcus falou com uma precisão e clareza que cativaram imediatamente o júri. Ele expôs os fatos, expôs as inconsistências e apresentou delicadamente suas provas, preparando o cenário para a revelação crucial. Sua voz era firme, mas comedida, cada palavra cuidadosamente escolhida para causar o máximo impacto. Até os mais céticos começaram a prestar atenção. Cada movimento, cada argumento, era calculado para demonstrar não apenas a inocência de seu cliente, mas também a fraude da multinacional. Os sorrisos de escárnio iniciais dos advogados adversários se transformaram em tensão palpável. Marcus podia sentir o peso da dúvida se instalando na mente de seus oponentes. Ao terminar sua primeira intervenção, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. O juiz Harrison, normalmente inabalável, franziu a testa e permaneceu em silêncio, com a boca entreaberta. Marcus conseguirá capturar sua atenção. Naquele momento, ele soube que a batalha estava apenas começando. Mas Marcus Williams acabará de provar que inteligência, preparação e determinação podem abalar as mais fortes muralhas de arrogância e preconceito.
E para Anthony Carter, foi o primeiro sinal de que a justiça poderia finalmente ter uma chance. A tensão no tribunal aumentou quando os advogados de Langford e Co tomaram a palavra. Seu líder, um homem na casa dos 50 anos chamado Charles Whitmore, dirigiu-se ao juiz em tom condescendente. Meritíssimo, devemos ressaltar que o Sr. Williams é muito jovem e inexperiente. Ele parece estar sobrecarregado pela magnitude do caso e pode, apesar de suas intenções, enganar o tribunal. Os murmúrios na sala ficaram mais altos. Alguns espectadores trocaram olhares céticos, como se questionassem se aquele jovem advogado negro realmente conseguiria enfrentar um dos maiores escritórios da cidade. Marcus permaneceu calmo, quase impassível. Sabia que aqueles ataques não eram pessoais, mas sim calculados para perturbá-lo. Cada palavra, cada olhar, cada gesto do oponente era um teste. Ele respirou fundo e se levantou lentamente com a postura ereta e confiante. Meritíssimo, disse ele com voz firme, mas comedida. A experiência não é medida apenas por anos de experiência, mas pela capacidade de analisar fatos com clareza e lógica. Estou aqui para defender meu cliente com base nas evidências e na verdade. Um silêncio pairou sobre a sala. O juiz Harrison encarou-o intrigado, mas Marcus não desviou o olhar. Ele sabia que qualquer sinal de hesitação seria explorado pela equipe adversária. Whitmore ergueu as sobrancelhas e deu um sorriso condescendente. Veremos se sua percepção é suficiente para contradizer nossos documentos e depoimentos. Marcus deu um pequeno sorriso. Não precisava responder mais por enquanto. Sua estratégia era clara: deixar a arrogância de seus oponentes se voltar contra eles e atacar no momento exato em que a evidência decisiva fosse apresentada. Então, Marcus começou a apresentar as inconsistências do caso, ponto por ponto. Sua maneira de conectar datas, assinaturas e transações era tão metódica que até mesmo os jurados começaram a tomar notas cuidadosas. Os advogados da Langford e Co tentaram interromper, mas cada objeção era neutralizada com calma e lógica por Marcus, que havia previsto todas as suas estratégias. A cada intervenção, ele conquistava um pouco mais o respeito silencioso do juiz Harrison. Seu ceticismo inicial aos poucos se transformou em curiosidade atenta. E embora alguns na sala duvidassem dele por causa de sua idade e cor de pele, Marcus demonstrava que sua inteligência e domínio do caso superavam todos os preconceitos. Ao final da sessão, ao se sentar novamente, Marcus sabia que a verdadeira batalha ainda não havia começado. Mas o primeiro obstáculo, dúvidas e preconceitos, havia sido superado. Ele havia provado que diante da injustiça e dos estereótipos, a autoconfiança e a preparação podem sobrepujar até os oponentes mais poderosos. No terceiro dia do julgamento, a atmosfera no tribunal era eletrizante. Os advogados de Langford e Co estavam na defensiva, seus sorrisos arrogantes dando lugar a uma tensão palpável. Marcus sabia que o momento decisivo se aproximava. Ele precisava atacar com precisão e clareza. Ele se levantou, ajeitou a gravata e caminhou lentamente até o centro da sala, cada passo calculado para atrair a atenção. O juiz Harrison ergueu os olhos de suas anotações e encarou Marcus com uma mistura de curiosidade e ceticismo. O silêncio tornou-se quase palpável. Meritíssimo, começou Marcus, descobrimos um documento importante que foi falsificado pela parte contrária para acusar falsamente meu cliente. Whitmore, o principal advogado da multinacional, franziu a testa. Eu protesto. Esta é uma acusação grave, sem provas tangíveis. Marcus sorriu levemente. Deixe-me apresentar as provas, disse ele, colocando um documento na mesa do juiz. Observe as diferenças nas assinaturas e na data, que podemos verificar usando os registros originais da empresa. Com calma e precisão, Marcus demonstrou passo a passo como o documento havia sido falsificado. Cada inconsistência, cada alteração, cada detalhe foi exposto com clareza. O júri observava atentamente com os olhos arregalados. Os murmúrios na sala haviam diminuído. O juiz Harrison, normalmente inabalável, permaneceu em silêncio, com a boca ligeiramente aberta, incapaz de esconder o espanto. Olhou para Marcus, depois para o documento, depois novamente para Marcus. Cada palavra, cada demonstração de lógica, parecia surpreendê-lo ainda mais. Whitmore tentou contra-atacar, tentando minimizar as evidências, mas Marcus previu cada objeção. Com calma e autoridade, ele desmantelou cada argumento contrário, ponto por ponto. Seu domínio do caso, sua precisão e sua lucidez deixavam pouca margem para dúvidas. Ao final de sua apresentação, um silêncio pesado reinou na sala. Até mesmo os assistentes e estagiários da Langford e Co pareciam atordoados. O juiz Harrison, visivelmente impressionado, bateu levemente o martelo. Devo admitir,
Ele começou sua voz revelando uma rara surpresa, que o argumento apresentado pelo Sr. Williams é irrefutável. O murmúrio dos espectadores transformou-se em um silêncio respeitoso. Marcus retornou ao seu assento, com o coração disparado, mas o rosto impassível. Ele havia conseguido. Acabará de dar a volta por cima em um caso quase perdido e provar que a verdade, a lógica e a preparação podiam derrotar até os oponentes mais poderosos. Anthony Carter, sentado na primeira fila, seus olhos brilhavam de gratidão. Para ele, Marcus não era mais apenas um jovem advogado prodígio, era um defensor do seu sistema de justiça. E no tribunal, um jovem advogado negro tinha acabado de deixar um juiz conhecido por ser inabalável, literalmente sem palavras. O silêncio no tribunal era quase palpável quando o juiz Harrison se levantou para anunciar o veredito. Todos os olhos estavam voltados para ele, mas parte da tensão havia diminuído. Marcus agora havia conquistado o respeito de quase todos na sala. Após considerar cuidadosamente todas as provas e argumentos apresentados, começou o juiz com a voz grave. Fica claro que o documento-chave foi falsificado e que o autor nunca esteve envolvido nos supostos atos fraudulentos. Um murmúrio de descrença percorreu a sala. Os advogados da Langford e Co trocaram olhares surpresos, como se nunca tivessem considerado essa possibilidade. Portanto, continuou o juiz, o Sr. Anthony Carter é absolvido de todas as acusações contra ele. O silêncio deu lugar a uma explosão de alívio. Anthony Carter levantou-se lentamente com os olhos marejados de lágrimas, incapaz de pronunciar uma palavra. Apertou a mão de Marcus com uma força que era uma mistura de emoção e gratidão. Obrigado, muito obrigado, ele murmurou com a voz trêmula. O juiz Harrison, por sua vez, olhou para Marcus com uma mistura de admiração e surpresa. O jovem advogado, apesar da idade e da formação, não só havia defendido seu cliente brilhantemente, como também desafiara todos os preconceitos e expectativas. Os jornalistas presentes tomavam notas freneticamente, cientes de terem testemunhado um momento raro na história do direito. Alguns já sussurravam, o jovem advogado negro que humilhou a multinacional. Ou, o prodígio que deixou o juiz sem palavras. Marcus permaneceu calmo, como se tivesse acabado de realizar uma tarefa normal. Mas em seu coração, sabia que aquele dia mudaria sua vida para sempre. Seu cliente estava livre, a justiça prevalecera e ele acabará de provar que habilidade e determinação superam todos os obstáculos. Ao sair do tribunal, Marcus encontrou o olhar do juiz Harrison uma última vez. O juiz inclinou levemente a cabeça, um gesto discreto, mas respeitoso. Marcus sorriu interiormente. Ele havia vencido mais do que um caso, havia conquistado um reconhecimento medido não apenas em honrarias, mas também em impacto e justiça feita. Na manhã seguinte, Marcus entrou no escritório com uma sensação estranha. O mundo lá fora havia mudado da noite para o dia. As notificações em seu celular se acumulavam em um ritmo frenético, notícias, e-mails de jornalistas, mensagens de felicitações de colegas e advogados renomados. O jovem advogado negro que havia deixado um juiz supostamente inabalável sem palavras estava agora na boca do povo. Os títulos eram eloquentes. O prodígio de 26 anos que humilhou uma multinacional. Marcus Williams, o advogado que redefine a justiça. O jovem advogado negro que faz Wall Street tremer. Jenna, sua assistente, continuou sorrindo enquanto lia os artigos em voz alta. Olha só, Marcus. Até as grandes empresas estão te convidando para se juntar a elas. Você pode escolher qualquer cargo. Eu sei, respondeu ele calmamente. Mas não é isso que me motiva. Quero continuar defendendo aqueles que não têm quem os defenda. A vitória também fortaleceu sua reputação entre potenciais clientes. Casos complexos e de grande repercussão começavam a surgir, e ele sabia que cada nova vitória seria uma oportunidade para transformar o sistema, um caso de cada vez. No entanto, Marcus não se deixou cegar pela fama repentina. Ele sabia que o reconhecimento era uma faca de dois gumes, atraía admiração, mas também inveja e críticas. Ele precisava permanecer vigilante, focado e fiel aos seus princípios. Naquela noite, ele se juntou a Anthony Carter para um jantar comemorativo discreto. Não sei como lhe agradecer, Marcus, disse Anthony com os olhos brilhando de gratidão. Você não me deve nada, respondeu Marcus com um sorriso. A justiça é sua própria recompensa. Mas estou feliz que você finalmente possa respirar livremente. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava com 1000 luzes, Marcus percebeu que aquela vitória não era só sua. Pertencia a todos aqueles que ainda acreditavam que a verdade poderia triunfar, mesmo diante dos obstáculos mais poderosos. E lá no fundo, ele sabia que aquilo era apenas o começo.
Algumas semanas após a retumbante vitória de Marcus Williams, a porta de seu escritório se abriu para revelar um jovem advogado com um olhar determinado. Marcus Williams? Perguntou ela, brandindo uma pasta grossa. Meu nome é Raquel Bennett. Tenho um assunto urgente para lhe propor, e acredite, é delicado. Marcus ergueu os olhos de suas anotações e observou a jovem. Casos delicados eram sua especialidade, mas sabia que este seria diferente, de alto perfil, complexo e com riscos altíssimos. Explique-me, disse ele calmamente, convidando Raquel a se sentar. Ela lhe contou a história. Uma grande empresa de tecnologia havia demitido injustamente vários funcionários negros sob falsas justificativas, e a mídia já estava começando a noticiar. Os altos executivos eram arrogantes, autoconfiantes e prontos para esmagar qualquer um que tentasse desafiá-los. Marcus sorriu interiormente. Toda vez que se deparava com uma injustiça, sentia uma descarga de adrenalina que o impulsionava a se destacar. Não era fama ou dinheiro que o motivava, mas a oportunidade de restaurar a justiça e mostrar que coragem e inteligência poderiam superar a arrogância e a corrupção. Muito bem, disse ele, pegando o arquivo. Prepare todos os documentos, testemunhas e provas para mim. Vamos garantir que este caso não termine como os outros. Nas semanas seguintes, Marcus mergulhou na preparação, assim como fizera com Anthony Carter. Analisou cada e-mail, cada contrato, cada extrato bancário e criou um plano meticuloso para demonstrar a injustiça sofrida pelos funcionários. Sua determinação e atenção aos detalhes permaneceram intactas, e sua reputação agora estava abrindo portas que antes lhe estavam fechadas. No dia do julgamento, Marcus entrou no tribunal com a mesma postura e confiança de sua primeira grande vitória. Os advogados da oposição, confiantes e arrogantes, o julgaram de relance, alheios à experiência que ele acumulara desde o último caso. Mas Marcus sabia que a verdadeira batalha não seria travada apenas por documentos ou leis, mas por sua capacidade de convencer o juiz e o júri da verdade. Enquanto ajeitava a gravata e se preparava para implorar, pensou em todos aqueles que contavam com ele. Cada vitória anterior era apenas um passo em direção a esta missão. Mudar o sistema, um caso de cada vez com inteligência, coragem e perseverança. E Marcus Williams, o jovem advogado prodígio, estava pronto para esse novo desafio. O tribunal estava lotado. Repórteres sentados em plataformas improvisadas, câmeras focadas em cada detalhe. O processo movido por Marcus Williams contra a empresa de tecnologia já estava nas manchetes e nos canais de notícias nacionais. Para Marcus, não se tratava apenas de um caso judicial. Era uma batalha pela honra e justiça de vários funcionários demitidos injustamente. Desde o início dos argumentos, os advogados da oposição adotaram uma estratégia agressiva. Tentaram desacreditar Marcus, apontando sua idade e relativa experiência em casos de grande repercussão. Mas Marcus, imperturbável, respondeu com a mesma clareza e precisão pelas quais se tornará famoso. Cada argumento foi metodicamente desmontado, cada tentativa de intimidação elegantemente neutralizada. Meritíssimo, disse Marcus, esses funcionários foram vítimas de decisões baseadas não em suas habilidades ou desempenho, mas em preconceito e manipulação internos. Temos evidências de que os documentos de rescisão foram falsificados e que os gerentes seniores mentiram sob juramento. As evidências eram contundentes: e-mails falsificados, memorandos internos contradizendo depoimentos executivos e depoimentos de colegas dispostos a defender a verdade. Marcus apresentou tudo com lógica irrefutável, expondo a corrupção e a injustiça em termos cristalinos. A juíza, uma mulher conhecida por sua rigorosa imparcialidade, observava atentamente. Os murmúrios no tribunal aumentaram à medida que as inconsistências da defesa se tornavam evidentes. Até mesmo os repórteres anticéticos tomaram notas de admiração. Em um momento crítico, um dos executivos tentou ridicularizar Marcus diante do júri. Como um jovem advogado poderia entender as complexidades da alta tecnologia e nossos procedimentos internos? Marcus deu um leve sorriso e respondeu calmamente: Meritíssimo, a lei não é uma questão de idade, mas de verdade. E a verdade é que esses funcionários foram injustiçados. A complexidade técnica não pode servir de desculpa para a injustiça. Essa resposta causou sensação. O júri atento começou a questionar a arrogante defesa. As provas acumuladas por Marcus eram indiscutíveis, e qualquer tentativa de manipulação por parte da empresa foi cuidadosamente desmantelada. Quando Marcus concluiu seu argumento, ele o fez com poder silencioso. A justiça não se mede pelo tamanho de uma empresa, nem pela riqueza ou poder daqueles que tentam sequestrá-la.
Ela se mede pela capacidade de um advogado, mesmo jovem e inexperiente aos olhos de alguns, de defender aqueles que não têm quem os defenda. O silêncio reinou por alguns segundos, antes que um murmúrio de respeito e admiração se espalhasse pela sala. Os repórteres trocaram olhares incrédulos, o júri parecia cativado e até mesmo os advogados da oposição não conseguiam mais esconder sua frustração. Marcos demonstrou mais uma vez que sua inteligência, preparação e coragem eram capazes de reverter as situações mais desesperadoras. O veredito se aproximava e, para os funcionários feridos, a esperança estava sendo restaurada. O tribunal estava em silêncio enquanto o juiz se levantava para proferir o veredito. Todos os olhares estavam voltados para Marcus Williams e seus clientes, os funcionários demitidos injustamente. A atmosfera estava carregada de tensão, mas também de esperança. Após analisar cuidadosamente as evidências e ouvir os argumentos de ambas as partes, começou o juiz, sua voz ecoando por toda a sala. Está claro que as demissões foram baseadas em informações falsas e práticas discriminatórias. Um murmúrio percorreu a sala. Os funcionários deram as mãos, os olhos brilhando de emoção. Portanto, continuou o juiz, esses funcionários serão reintegrados com todos os direitos e indenizações correspondentes, e a empresa será responsabilizada por seus atos. Uma explosão de alívio e alegria percorreu a sala. Os funcionários se levantaram, alguns em lágrimas, e abraçaram Marcos com gratidão. O jovem advogado negro havia mais uma vez transformado uma situação desesperadora em uma vitória retumbante. A mídia rapidamente espalhou a notícia por todo o país. Marcus Williams, o jovem prodígio que desafia os gigantes, estampava as manchetes. Seu nome se tornou sinônimo de coragem, inteligência e justiça. Apesar dessa fama repentina, Marcus permaneceu humilde. Sabia que cada vitória não era só sua, mas também daqueles que acreditaram nele e na justiça. Continuou a trabalhar em novos casos, guiado pela mesma convicção, defender aqueles que não tinham quem os defendesse. Mais tarde, ao sair do tribunal, Marcos observou a cidade se estender à sua frente. Cada arranha-céu, cada luz brilhante, parecia simbolizar um desafio a ser enfrentado, uma injustiça a ser corrigida. E ele sabia, com uma certeza silenciosa, que aquele era apenas o começo de uma carreira excepcional. O jovem advogado prodígio negro deixou o juiz sem palavras, mas mais do que isso, ele provou que determinação, coragem e verdade podem mudar o mundo, um julgamento de cada vez.